E aí, galera? Paz, boa tarde. Rafa, Saul, Thalitinha, Marcel acabou de entrar. E aí, pastora, paz. Olá, olá. Me Olá, escuta? Marcel, Tudo paz, bem? boa tarde. Tudo Como bem? vai? Tudo Ótimo, bem? graças a Deus. Tudo ótimo. Que Muito bom. legal. É, Prazer. prazer, ó. Já tem cliente novo aí. Meu primão tá aí entrando, já viu aí? Bem-vindo, Ah, meu primo Fábio Rimmer. que legal. Você mora onde? Eu moro em Ilhabela, São Paulo. Ilha Bela. Pô, boa praia aí. O senhor conhece? O senhor tá no céu, já falei. Ah, desculpa, desculpa. Eu conheço de passeio, né? Eu De morei passeio. no Rio de Janeiro, sou carioca de origem, morei em São Paulo e conheço algumas das praias aí do litoral. A trabalho, a passeio, muito bacana. Legal. O senhor era residente na cidade do Rio mesmo? Eu sou carioca de origem, morei por 20 anos no Rio, depois eu vim para Israel e depois de Israel voltei para o Brasil para trabalhar em São Paulo na área de educação, porque eu sou formado na área de pedagogia e sociologia e há 20 anos atuando com turismo. Legal. Então, aí eu comecei vindo do Brasil com clientes, depois resolvi morar de vez aqui. E Eu hoje a vi família é que, toda por aqui. que você ainda tem o por, né? É, carioquês. Carioquês não sai nunca. Não sai nunca. Mesmo depois de 16 anos em São Paulo, ainda com um sotaque já estranho, o pessoal ainda chamava carioca, mas tudo bem. A gente carrega isso e como os cariocas costumam dizer, uma vez tijucano, sempre tijucano. Que legal. Muito bom. Então vamos lá. Você fala a hora que você quiser, eu só vou te pedir aquelas introduções para poder me apresentar para todo o público que eu não conheço, quem está presente. Tá Vejo ótimo. os nomes aparecendo, é bom para se apresentar, se as pessoas me conhecerem, para saber também se quiserem outras perguntas ou terem entendimento das minhas respostas. Já mandaram muitas perguntas antes, né? Então a gente vai Sim, tentar abordar elas o máximo que dá, no tempo que for aqui, se não em outras oportunidades também. Tá tá bom? certo. Vamos dar mais um minutinho Tranquilo. para o pessoal, para ver se chega mais gente. Esse é um horário que é novo, assim, né, para a gente, porque muita gente está trabalhando, muita gente mandou mensagem que queria estar presente, mas está trabalhando, não consegue. Mas eu falei Eu que a sei. live vai ficar salva, né? Então depois eles podem assistir. A princípio, a nossa diferença é de 6 horas, né? Então, algumas pessoas... eu não me importo, eu tenho feito lives 2 da manhã daqui. Meu objetivo principal é que a gente possa estar atendendo as necessidades e carências de informações que o público do Brasil às vezes não tem acesso ou tem acesso limitado às mídias tradicionais, Sim. mesmo que existe hoje uma infinidade, não, né? Mas uma grande parte de pessoas que não são da área jornalística, como eu também não sou da área jornalística, que se transformaram em, entre aspas, jornalistas, né? Porque essas lives viraram popular, todo mundo tem acesso a falar, e é bonito isso, cada um vai ter uma prisma, cada um vai ter uma visão diferente, então eu acho que é importante isso, e eu participo dessa ideia de que todos têm que colocar suas informações, desde que a gente tenha o cuidado de não promover fake news, que isso é um dos grandes problemas da história do homem, né? Desde que o homem se dá por homem, o fake news já existe, só que hoje tem um impacto muito grande com imagem e alcance monstruoso, né? Se você fazer uma mentira para o grupinho da tua turma da escola é uma coisa, fazer uma mentira aqui para milhões de pessoas verem é outra, né? É. Então é complicado. Não, a imprensa, na verdade, caiu em descrédito, né? É, Infelizmente, para nós aqui no Brasil, hoje a imprensa caiu em descrédito. Para eu saber notícias que acontecem no mundo, eu vou no YouTube e assisto alguns canais que eu ainda acredito que são confiáveis. porque as pessoas, hoje em dia,
não existe pessoas que ficam em cima do muro, né? A gente tem que ter uma consciência de que todo ser humano tem uma opinião, todo ser humano tem uma escolha. Não existe não ter escolha. Quando você não escolhe, você escolhe fazer alguma coisa diferente do que todo mundo faz. Então, toda a mídia e todos os políticos e todos os professores, todos têm uma opinião e vão colocar ela dentro das suas falas. Não vai existir uma escola que ela não é uma escola neutralizada de informações políticas. Não, não vai existir. Eu mesmo, como venho da área de educação, sempre levantava a bandeira de que a escola não é uma instituição educacional. Ela é uma instituição política. Antigamente, no passado, se a gente for avaliar, eu gosto muito de história, se a gente for avaliar a história, as pessoas aprendiam profissão com o seu pai, na sua família. Se o pai era marceneiro, o filho vai ser marceneiro. Se o pai era camponês, o filho vai dar continuidade e vai trabalhar no campo. E assim era no passado. Hoje em dia, ou nos últimos 200, 300 anos, a gente começou a mudar isso e as pessoas começaram a ter profissões diferentes. E as escolas, quando nasceram, era mais para preservar uma identidade de grupo. As escolas eram totalmente politizadas. Hoje, se alguém falar que a escola não é política, ele está enganando alguém, ou é ingênuo. Então, tem que ter essa consciência de que escolas são para adquirir informações, e hoje você pode adquirir muito mais informações fora da escola, mas você tem um papel de sociabilização, você tem outros papéis que a escola faz e que não pode negar a existência ou a participação delas, mas tem que saber qual é o limite delas ou qual é o papel que ela faz, ter consciência para você saber escolher se você quer ser educado dessa maneira ou ter uma visão crítica, ter que abrir a mente e ver outras coisas, não só aquilo que o professor falou. Correto. Assim eu acredito, né? Então... Não, mas essa é a verdade. Marcel, vamos lá? Você quer se apresentar para o pessoal já te conhecendo? Vamos lá. Então, para quem já entrou, bem-vindos. Meu nome é Marcel Berdichevski, carioca. Sou de formação... Dá para ouvir direito? Dá sim, perfeito. Okay. Sou de formação acadêmica da área de educação, pedagogo e sociólogo. E nos últimos 15 anos também formado na área de turismo. Sempre fui muito voltado para a parte educacional, então o turismo que eu abordo também, desde 2000, eu comecei trabalhando com turismo, depois fui me profissionalizar com o turismo educacional. Nascido no Rio de Janeiro, tenho 58 anos e já praticamente 22 anos vivendo em Israel, em 2 momentos diferentes, no momento acadêmico, quando eu vim fazer faculdade aqui, e nos últimos 12 anos morando aqui e trabalhando com turismo. Desses 58 anos, 40 anos praticamente, ou 39 anos trabalhando sem parar, e nesse 1 ano e 2, 3 meses, podemos dizer que vivemos uma realidade bem estranha. Desde março de 2020, a gente vive numa hibernação. Ou seja, eu que trabalho com turismo, fomos muito afetados aqui em Israel. E no mundo inteiro, as pessoas que trabalham com turismo foram afetadas. A política do Estado de Israel foi uma política de fechar fronteiras para praticamente todos os turistas, apenas cidadãos israelenses e alguns casos específicos de não cidadãos que moravam em Israel como turistas ou profissionais que trabalham aqui que não são cidadãos, e as fronteiras então estavam abertas, mas praticamente para o turismo fechou em março de 2020. Então, é uma coisa muito estranha, depois de quase 40 anos trabalhando, a gente ficar 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, hibernando, criando alternativas de trabalhos virtuais, que é uma coisa totalmente louca, nova, essas novas formas de trabalho, que a princípio não é exatamente trabalho, muito disso é mais para a gente ficar não enferrujado, né? Ficar na ativa e não enferrujar, que é uma realidade muito estranha, né? Mas a gente espera que, assim como Israel saiu em vanguarda, pode-se dizer, com relação ao tratamento das vacinas e do Covid, e uma sociedade que hoje tende a, não digo que zero, mas um número baixíssimo de contaminação e mortes por Covid. Então, é uma sociedade que está pronta para voltar a uma normalidade, mas a gente não depende só de Israel, o mundo inteiro ainda precisa estar num nível de sanitário, podemos dizer assim, de poder viajar, entrar no avião e não passar contaminações, nem as variantes.
Então, não adianta a gente ter saído de vanguarda na frente, porque o mundo ainda está travado com relação a essas questões. Existem países que estão liberados, mas não estão dando bola nenhuma para as variantes e estão ainda mantendo, lamentavelmente, ainda muita contaminação, muita morte. Então, a gente espera que o mundo encontre uma paz aí sanitária também para logo voltar um tipo de normalidade. Isso é um pouquinho da minha apresentação. As pessoas têm perguntas. Agora é com você. Vamos lá. Você vai dizer as perguntas um por um, como você quiser. Vamos... eu queria só, assim, Curiosidade. Uma curiosidade, vai. Israel surge, o povo hebreu surge com Abraão, com o chamado de Abraão, surge como nação, me corrija se eu estiver errado, quando sai do Egito, toma a terra, Davi conquista a plenitude da terra que Deus havia prometido, vem o cativeiro babilônio, Israel dispersa, Esdras e Neemias agora vão contar a história da reconstrução da cidade de Jerusalém e a volta do povo para a terra. E em 1948, o povo, Israel surge agora como um Estado. O que fez com que Israel sobrevivesse 2000 anos. Todos esses anos? Bom, você fez um resumo muito, muito bonito, né? É um resumo de que, assim, eu gostaria que os professores fossem tão concisos em contar a história. Na verdade, a história é bem mais longa, né? Sim, eu fui super sucinto, assim. Precisaríamos de algumas lives para poder contar um pouco da história do povo, da origem do povo bíblico, dos hebreus, dos israelitas e dos judeus, porque são denominações de momentos diferentes da história. Né? Então, quem gosta disso, posso fazer minha propaganda, eu tenho no meu canal do YouTube algumas aulas que eu publiquei durante o ano da Covid, né? Durante nossas paradas de Covid. Legal. Tem partes das histórias de Jerusalém, tem dois vídeos de YouTube lá de cada um de mais de 1 hora. Ou seja, a gente conta um pouco da história do povo de Israel e dos lugares. Mas fala o nome do canal, Marcel. Fala o nome. O canal é o meu nome, Marcel Berdichevski. Quem quiser depois, a gente pode até colocar no nosso Instagram aqui também os dados. A gente coloca a foto, todo mundo quiser ver, com o maior prazer. Mas a pergunta é realmente uma das perguntas mais interessantes. Como pode ser que esse povo, que nasceu de forma tribal, né, de Abrão, os seus descendentes até Jacó eram em formas tribais, vivem no Egito em formas tribais, quando saem do Egito com Moisés no Monte Sinai e todo o aparato da revelação de Deus com os 10 mandamentos e a entrega do Pentateuco, nasce uma consciência nacional. Já existia uma promessa divina que Deus faz para Abrão da terra prometida para os seus descendentes. Depois do episódio da saída do Egito, vem, então, uma consciência nacional com podemos dizer assim, uma constituição. A Bíblia, o Pentateuco, vai se tornar uma constituição para o povo hebreu, o povo de Israel, que vai ditar suas regras morais, conduta, suas visões de vida, e adentram a Israel em formas de tribo. Como no passado as pessoas viviam em formas tribais e a sua identidade eram ligadas à terra, Josué distribui as 12 tribos, cada um num pedaço de terra. Alguns vão trabalhar com agricultura, com pecuária, com pesca, e vão conviver juntos, inclusive com os moradores da terra de Canaã. Alguns que adotaram como bons vizinhos ao reino, ainda era tribos de Israel, até a chegada do rei Saul, vai se tornar a primeira monarquia. E depois, com o rei Davi, também continua a monarquia, mas escolhendo Jerusalém como capital. Nesse período, vivem os israelitas por 1000 anos na terra de Canaã. É importante saber isso, que de Josué até a saída com o exílio no século I, com a invasão do Império Romano, Tito, vivem por 1000 anos, sendo 2 momentos de
pouco mais de 400 anos com um templo, e antes tem um período antes do templo, que é o período do santuário em Shiló, uma cidade assim falada em hebraico, e viviam em formas tribais. Então, muitas pessoas, às vezes, questionam, e agora eu vou até, desculpa, entrar um pouco em política, organizações como Unesco, que falam Sim. que Jerusalém não tem ligação com o povo judeu. Aí eu fico um pouco assim abismado. Será que essas pessoas nunca leram a Bíblia? Será que o Papa nunca visitou? Eles nunca visitaram o Papa para conhecer um pouco da história da Bíblia? Jesus andou por Jerusalém, andou pela Galiléia. Jesus era judeu. Ou seja, toda a situação da história da época da Bíblia cristã se dá numa época que era o reino da Judéia. Ou seja, os judeus já viviam 1000 anos aqui, e falar que Jerusalém não tem relação com o povo judeu é, no mínimo, uma ignorância da Unesco. Lamentável. Ou uma má vontade de querer mostrar as verdades históricas. Mas isso, vamos dizer assim, podem falar, é a tua opinião, ou é a tua vertente religiosa de ler a Bíblia. Eu falei, tá bom, então vai num museu de arqueologia e vai ver a relação dos achados arqueológicos dos impérios que invadiram por aqui. Então também existem outras fontes, a não ser a Bíblia, que você pode ver a relação do povo de Israel com essa terra. Acontece que, depois de 1000 anos de convivência nessa terra, praticamente, o Império Romano, que não foi o primeiro império que invadiu Israel, nem Jerusalém, tivemos uma tentativa do Império Assírio, que só conquistou o Reino do Norte, não o Reino da Judéia, porque o reino também sofreu uma cisão política depois da morte de Salomão. Então, o Reino do Norte, com 12 tribos, foram invadidos pelo Império Assírio e se perderam pelo exílio, que se pode dizer até os dias de hoje, não tão exatamente até os dias de hoje, que hoje se recuperou pelo menos a identidade de 2 tribos, os etíopes, os da Índia, mas, de fato, 10 tribos se perdem com uma invasão assíria que não conseguiu conquistar Jerusalém. Depois chega a invasão dos babilônicos, Nabucodonosor, o Império Babilônico conquista Jerusalém, destrói Jerusalém, exila os judeus, primeiramente os judeus da elite, depois também todos os judeus mais simples são expulsos de Jerusalém, cidade sitiada, queimada, destruída. Não bastava o Império Babilônico, depois veio o Império Persa, que também conquista aqui a região. Não bastava o Império Persa, vem depois o Império Grego, que também invade a direção do Oriente, passando por Jerusalém, não destrói o templo que existia, mas introduz a sua cultura pagã, com todas as estátuas e suas divindades. Depois vem o Império Romano, e o Império Romano, de forma intolerante, muitas pessoas falam assim, mas os romanos, o que eles fizeram mal para os judeus? Eles não fizeram mal para os judeus, eles falaram assim, você tem que adorar estátuas, se você adorar só um Deus, eu te mato. Então os judeus falaram, tudo bem, então eu vou embora, eu vou fazer minhas malas e vou para a Babilônia, e eu vou para o Egito, eu vou para outro lugar que me deixam adorar o meu Deus. Afinal de contas, o povo de Israel é um povo monoteísta, que em muitos momentos da história colocaram uma faca no seu pescoço e falam assim, ou você adora essa estátua ou eu te mato. Então, em alguns casos, as pessoas realmente morreram, outros fizeram as malas e se mudaram, outros viraram idólatras, né? Se converteram, podemos dizer assim, e viraram idólatras. Então, no domínio romano, os judeus saíram para o grande exílio. Alguns judeus rebeldes, podemos dizer judeus terroristas, foram lutar contra o Império Romano. E assim, então, os romanos reagiram com um massacre, matando milhares de judeus durante 100 anos, né, até o século I, no ano 70, massacres com matanças, homens, mulheres e crianças, e destruição das cidades. Destruindo também, por final, o Templo de Jerusalém, que era uma obra construída pelo Herodes, que era um arquiteto, podemos dizer assim, alinhado, apadrinhado com o Império Romano, e mesmo assim não sobrou pedra sobre pedra. Restos da arqueologia herodiana a gente encontra ainda hoje em Israel. Convido todos a visitarem quando estiver aberto o país, para ver um pouco da história arqueológica que temos aqui de 2000 anos. Então, desde então, os judeus foram para um exílio, espalhados nos 5 continentes. Foram para a Europa, foram para a África, foram para a Ásia e também, a partir dos últimos 500, 600 anos, chegaram no Brasil. No Brasil e nas Américas. Podemos até dizer que nas Américas a gente tem a primeira sinagoga no Brasil, em Recife. A primeira sinagoga de mais de 500 anos atrás. Uma sinagoga e uma casa de banho, mikve, uma casa de purificação.
se encontra na Rua do Bom Pastor, se não me engano, em Recife. Estive lá 2 vezes, ou 3 vezes, pelo menos, no passado. Interessante. Então, no Brasil, os bandeirantes e muitos dos primeiros colonos que chegaram eram judeus. Muitos deles judeus que fugiram da perseguição da igreja nos países ibéricos, Espanha, Portugal, e trocaram de nomes e fingiam ter outra crença para poder sobreviver e vieram para o Brasil e mantinham escondidas suas tradições. Os judeus se preservaram nessas comunidades todas, seja a Babilônia, seja a Espanha, seja a Polônia, seja Egito, ou mais ao longo da Ásia, ou até mesmo nas Américas, por 2000 anos. Como eles sobreviveram, podemos dizer que aqui tem uma coisa interessante. O povo de Israel fez um pacto com Abrão, logo quando ele chegou em Jerusalém. Tem uma passagem no Gênesis que tem um pacto de Abrão com o sacerdote de Jerusalém. O sacerdote de Jerusalém era Maldusequeu em português, em hebraico Malquitzedek. Malquitzedek se traduz o rei justo. Malki é Melech, é rei, Tzedek é justiça, o rei da justiça, que vivia na cidade de Salem. Salem é a parte baixa de Jerusalém. Lá vivia então um povo chamado Jebusita, e Abrão, ao chegar lá, faz um pacto com ele, fazem um brinde, levantam um copo de vinho, vamos brindar ao Deus único. Nesse momento, Abrão se torna o que vai ser o representante, o porta-voz, ou como eu costumo dizer na linguagem mais popular para os jovens, é o garoto propaganda do monoteísmo. Abrão vai se tornar o garoto propaganda do monoteísmo. E Deus faz com ele vários testes. Abrão sofreu bastante, faz bastante testes na sua vida. São desafios que ele passa, como todos nós passamos por vários desafios. Não conseguia ter filhos, tinha muitos desafios. Até ele ter um filho, e Deus então pede para que ele leve para o Monte Moriá, para uma oferenda. E nesse lugar Deus fala que foi apenas um teste para ver a fidelidade dele. E promete para ele que nesse lugar da onde ele mostrou a fidelidade, daqui vai vir a bênção para todos os seus filhos e descendentes. E, curiosamente, é desse lugar, o Monte Moriá, que é o lugar mais sagrado, diz assim a tradição cabalística, a parte mística judaica, que é o lugar da onde foi a pedra fundamental da criação do mundo do Gênesis, o Monte Moriá. E aí, então, Abrão vai ser o propagador dessa história. E todos nós nos chamamos, todos os monoteístas... O Monte Moriá hoje é o Monte do Templo? É o Monte do Templo. O Monte Moriá é onde foi construído o primeiro e o segundo templo, e no século VII foi levantado um memorial a Maomé, que é conhecido como o Domo da Rocha. Hoje chamam de Esplanada do Templo ou Esplanada das Mesquitas, mas esse é o Monte Moriá histórico, onde Deus se revela para Abrão. E Abrão vai se tornar o patriarca das religiões monoteístas. Todas as religiões monoteístas, sejam elas judeus, os ismaelitas, os cristãos e depois os muçulmanos. Eu faço questão de dizer separado aqui ismaelitas, porque nem todos os povos da Arábia eram muçulmanos, né? O Islã nasce só no século VII. Antes disso existiam povos ismaelitas, alguns deles monoteístas, e uma parte grande virou pagã. Mas eles tinham origem como descendentes do pai Abrão, Ibrahim. Tanto é que a gente hoje tem os acordos conquistados nesses últimos 1 ano, mais ou menos, que é chamado os Acordos de Abrão, entre Israel, os Emirados, países do Dubai, Marrocos, né? Uma visão de que todos são filhos do mesmo patriarca Abrão, que veio promover o monoteísmo. Okay? Então, isso é talvez uma das ideias. E aí, nessa promessa que Deus faz para Abrão, a gente encontra a resposta para 2000 anos no exílio, os judeus continuarem sendo judeus. Porque uma vez que você tem um pacto com a eternidade, Deus é eterno. Deus é onipresente, onipotente. Deus está acima do tempo e da matéria. Então, se Deus é eterno e o povo de Israel, através de Abraão, faz um pacto com ele, como nação, nos tornamos eternos. Eu posso morrer aos 120 anos de idade, mas eu, como povo, eu, como consciência nacional, tenho um pacto eterno com o Criador. Então, a eternidade do povo de Israel vai continuar existindo. Essa é a ideia filosófica. Isso que manteve a chama do povo por onde ele passou nesse
5 continentes em 2000 anos de diáspora, apesar de perseguições, apesar dos maus tratos, e a gente pode até falar que é um milagre matemático a sobrevivência, porque, imagina, estamos falando de uma população, muitas pessoas às vezes não sabem um pouco, né? Uma vez fizeram uma pesquisa, isso alguns anos atrás, quantos judeus você acha que tem no mundo, né? Em forma de piada, tá? Me permitam, vou contar uma piada. Vocês sabem que aqui os israelenses adoram passear pelo mundo, gostam de botar a mochila nas costas e ir pelo mundo afora. No Nordeste do Brasil está cheio, todo quanto é lugar tem israelense passeando. E para o Oriente, na Índia, nesses lugares também adoram israelenses irem. E aí conta uma vez que um taxista em Goa, na Índia, Goa é uma praia famosa lá na Índia. Fala português em Goa, né? Chegaram 2 israelenses e pegaram um táxi. E falaram para ele do aeroporto, me leva lá para a praia de Goa. E aí o taxista perguntou assim, quanto vocês são, né, para os israelenses? Na época, a piada que eu conheci, quando me lembro, era quando Israel tinha 6, 7 milhões de população. Hoje temos 9 milhões e meio. E aí falou assim, nós somos uns 6 milhões. E aí o taxista perguntou, não em Goa, estou falando no mundo. Quer dizer, a imagem que se faz é que parece que os judeus são trilhões de pessoas no mundo, uma coisa absurda, né? Uma vez perguntaram nos Estados Unidos para a população americana, qual é a porcentagem de judeus que tem nos Estados Unidos? A gente falava lá 20%, 30%, 40%. Falei, cara, que absurdo, pessoas não sabem matemática. Judeus no mundo hoje são 15 milhões de uma população de, estamos quanto, em 8 bilhões? 7 bilhões na população, né? Os judeus são 15 milhões, 0,00 da população, né? Ou seja, é uma coisa assim que, se a gente for responder essa tua pergunta, como a gente sobreviveu, então existe, matematicamente dizendo, milagre. Não tem lógica matemática. Entre perseguições, tentativas de extermínio, assimilação cultural tradicional normal que acontece. Pegamos, por exemplo, no Brasil, que é uma sociedade de imigrantes. Imagina, japoneses que vieram 50, 100 anos atrás, hoje são brasileiros. Fala que ele é japonês, ele fala, não, eu sou brasileiro. Ou seja, a sociedade no mundo, chegam imigrantes, eles se interagem, e na terceira geração ele já não tem mais acesso à sua cultura antiga. Ele já é da cultura nova que ele se encontra. Mas os judeus continuam sendo judeus por onde eles estão, passado geração após geração. Ou seja, mantém a identidade cultural, o sonho de o retorno a Jerusalém, coisas que nossos avós eram, podemos dizer assim, um sonho utópico, e na nossa geração hoje, dos últimos 54 anos, é uma realidade. Jerusalém está debaixo de uma soberania judaica, depois de quase 2000 anos sem soberania judaica em Jerusalém. Desde o século I, passou pela mão de romanos, passou pela mão de bizantinos da Igreja Ortodoxa, passou pela mão de muçulmanos, passou pela mão dos reis cavaleiros das cruzadas, passou pela mão dos muçulmanos mamelucos, passou pela mão do Império Otomano, passou pela mão dos britânicos e, novamente, depois de quase 2000 anos, voltou à mão do Reino da Judéia, com o nome de um Estado moderno, Israel. Não é mais monárquico, é um governo democrático, parlamentarista, mas não deixa de ser o mesmo Israel de 2000 anos. Desculpa se foi extensa essa primeira pergunta. Não, foi ótimo, foi ótimo. Marcelo, como é hoje viver em Israel? Quantos momentos, nesses teus 20 anos, quantos momentos como esse que vocês estão passando agora, você passou aí? Olha, eu especificamente, eu morava aqui durante a Guerra do Golfo, se alguém se lembra, nos anos 90, sim, da Guerra do Golfo, quando Israel recebeu mais de 60 foguetes Scud, esse era o nome do foguete iraquiano, com as ameaças de ogivas químicas. Então, as nossas ameaças, nossos medos era de que cairia uma bomba química, nós fechávamos nossas janelas, apagávamos as luzes, fechávamos nossas janelas com um pano molhado para não entrar
um produto químico por debaixo da porta. Esse era o medo que tinha. A gente cada um andava com uma bolsinha tiracolo, uma máscara para respirar. Foram mais de 60 foguetes enviados para Israel e, vou dizer para você, milagrosamente, nenhum deles explodiu, ninguém morreu dos foguetes. Teve 2 israelenses que morreram, um de ataque do coração e outro que colocou a máscara, mas esqueceu de tirar a tampa, era um senhor, esqueceu de tirar a tampa e morreu asfixiado. Mas ninguém morreu dos foguetes. Foguetes foram parar no mar, caíram em deserto. Teve um foguete que caiu numa tubulação de gás, onde justo aquele túnel estava sem gás, porque estava com defeito uma semana antes e fecharam o gás daquele tubo. O que eu quero dizer? Um país de milagres. Quem não acredita em milagres é só vir passar um tempinho aqui em Israel e vai ver os milagres a olho nu. Essa foi a primeira minha vivência em área militar. Agora estive aqui também em 2014, na guerra chamada Tzuk Eitan, que teve em Gaza, na Operação Militar de Gaza. Agora também, novamente, em 82, foi minha primeira visita a Israel, era a guerra do Líbano. Eu era turista na época, voluntário aqui, trabalhando em Israel, em Kibbutzim, com grupos voluntários, e nessa época também participei da sociedade, não era militar, não era nem civil, mas participei dentro da sociedade, indo trabalhar no lugar dos soldados, dos cidadãos israelenses que foram para a guerra. Ou seja, eu fui substituir como recursos humanos os israelenses que estavam indo para o fronte da guerra no Líbano. Então, participei também desses lugares. Agora, quero dizer uma coisa para vocês. Com tudo isso e em todas essas situações, nunca deixamos de andar nas ruas, de passear. Eu me lembro que em 82 a gente passeava, em 90 a gente ia para festas, casamentos, a gente só mudava um pouco o roteiro. Eles pediam para evitar aglomerações de noite. Então as pessoas casavam de dia, porque o Saddam Hussein na época mandava foguetes de noite. Ou seja, a sociedade israelense não deixa de viver, mesmo em situações de guerra. Até porque boa parte das situações de guerra são muito mais pontuais, geográficas e temporárias. Dura uma semana, 2 semanas, pode durar um mês e não mais que isso, e é pontual com questões geográficas. Essa última agora, a Hamas mudou um pouco o jogo. Resolveu também lançar foguetes com 250 quilômetros de extensão, sem direção nenhuma. Quer dizer, pode chegar até a cidade portuária de Eilat, pode chegar até a cidade centro de Tel Aviv, ou seja, rompeu com os acordos de, sei lá, qualquer tipo de acordo que pode existir dentro de um conceito de guerra com relação a civis. Né? A gente só conhece isso na Segunda Guerra Mundial, quando bombardearam cidades, né? Tanto os aliados quanto os alemães, que bombardearam cidades com civis sem nenhum alvo militar, nada disso. Então, o Hamas, como um grupo terrorista que faz jus ao seu nome, não respeita nem mesmo a questão da civilidade, nem os direitos internacionais. Mas o mundo vai cobrar de Israel, que é desproporcional, né? Coitadinhos, os pouquinhos de 9 milhões de Israel com quase 1 bilhão de muçulmanos é desproporcional, né? Mas isso é outro tema polêmico e político. Fala. Marcel, e hoje, com as comunidades árabes dentro de Israel, vivendo como cidadãos israelenses, você tem sheiks falando, olha, peguem uma faca, amolem bem, cortem aqui no pescoço os judeus. Você já viu também esse filme, né? Então, sim. Vamos esclarecer algumas informações. Eu gosto de deixar isso muito claro para todas as pessoas com quem eu levo para passear e com quem eu explico. Quando a gente fala árabe, tem que levar em consideração que árabe é uma etnia da Arábia, ok? Não obrigatoriamente é uma religião. Existem árabes cristãos, árabes judeus e árabes muçulmanos. E árabes ateus também, né? Ou seja, árabes é de uma etnia da Arábia. Ficou conceitual no século XX chamar todo mundo de árabe. O cara pode ser turco, chamam ele de árabe. O cara é sírio, chamam ele de árabe. O cara é egípcio, chamam ele de árabe. O cara é iemenita, chamam ele de árabe. O cara é persa,
iraniano, chama ele de árabe. O cara é iraquiano, chama ele de árabe. Virou comum chamar todo mundo de árabe. E não é verdade, é uma ofensa à etnia de cada um, mas é o que todo mundo entende, né? É o que todo mundo acha que é o certo. Lamentavelmente não é, mas todos nós acabamos usando essa expressão para, vamos dizer assim, facilitar o diálogo. Mas não é verdade. Existem em Israel 20% da população israelense, Israel tem 9 milhões e meio de civis, 20% são árabes, sendo que desses 20% tem 18% que são árabes muçulmanos e 2% que são árabes cristãos. Existe 75% de judeus e existe 5% que são outras minorias. Vão ser caucasianos cristãos, vão ser drusos, vão ter outras minorias aqui em Israel também. O que eu quero mostrar com isso é que, muitas vezes, quando as pessoas veem as coisas de Israel, querem saber quem são esses que estão criando confusão. São os árabes israelenses ou são os não israelenses? Ao redor de Israel, a gente tem países muçulmanos e temos também 2 estados ou regiões que estão debaixo de uma autoridade política chamada Autoridade Palestina, que é uma história por si só, que tem que conhecer um pouco mais com detalhes quando nasceu a Organização da Libertação da Palestina, que depois ganhou um status político com o nome Autoridade Palestina, onde senta muçulmanos e também cristãos em algumas regiões do que a gente chama territorialmente de Judeia, Samária, Vale do Jordão e também a Franja de Gaza. Essa autoridade palestina, ela vive um caos político e étnico, onde tem conflitos internos, grupos que eram legitimados politicamente, grupos que eram terroristas, que ganharam legitimidade política, no caso a Hamas, e hoje se torna um caos entre 2 regiões específicas. Os árabes da Autoridade Palestina, cristãos e muçulmanos, na Autoridade Bank, na chamada Cisjordânia, que é um termo que eu não gosto de usar porque é errôneo. O correto é West Bank, a margem ocidental do Rio Jordão, e uma parte dos muçulmanos que se encontram na Franja de Gaza. Quando eu falo árabes do lado do West Bank e muçulmanos da Franja de Gaza, é porque eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que não sobrou cristãos na Franja de Gaza. Enquanto que na West Bank, sim, temos cristãos, seja na cidade de Jericó, seja na cidade de Belém e outros lugares mais, existem cristãos, uma minoria, mas existem. A grande maioria é muçulmano, que se encontram nessas regiões, e essa população, que de fato não posso te dar uma exatidão qual é o volume dela, alguns vão dizer 4 milhões, outros vão dizer 3 milhões, talvez 2 milhões e meio, ninguém tem um número exato, porque quando você pergunta para um palestino, ele fala sobre uma população não real, e muitas vezes contando também com o palestino que senta em Foz do Iguaçu, com o palestino que está nas praias de Natal, ou seja, com o que eles chamam os refugiados palestinos, que é um termo por si só a ser questionado. O que significa refugiado palestino? Se não, nunca existiu o Estado palestino, existiu uma região palestina até 1947, ou 48, podemos mais exato, né? Ou seja, quem morava na Palestina, judeu, cristão e muçulmano, uma vez que nasce o Estado de Israel, tem o direito a receber a cidadania. Então é isso que optou. Os muçulmanos que vivem em Jaffa, em Haifa, eles eram palestinos antes de 48. Depois de 48, eles se tornaram cidadãos israelenses da religião islâmica ou da religião cristã. Aqueles que estavam debaixo do domínio jordaniano, que na guerra de 1948 invadiu a Cisjordânia, invadiu a West Bank, atravessou o Rio Jordão e tomou Jerusalém e tomou o Vale do Jordão, esses moradores receberam cidadania jordaniana. Não eram palestinos e muito menos levantaram bandeira pela independência da Palestina. Eles se tornaram jordanianos, abriram conta no Banco da Jordânia, receberam passaporte jordaniano e viviam muito bem. Até que Arafat resolveu criar a Organização da Libertação da Palestina em 1964, um egípcio querendo a libertação da Palestina em 64, o que na verdade mais era uma escola que já se conhecia desde a época da Segunda Guerra Mundial, que era para expulsar os ingleses daqui da região e voltar a ser
o domínio muçulmano como no Império Otomano, que durou 400 anos. Em poucas palavras, significa que existe um conflito aqui que não é de cidadania, é um conflito mais religioso que mescla com tudo isso. Então, os muçulmanos da cidadania israelense, até o momento, podemos dizer assim, até 10 dias atrás, não tem motivo de reclamações de nada, de nada. Vão dizer que, às vezes, são tratados como cidadãos de segunda categoria. Eu gostaria que me mostrassem o que ele define como segunda categoria. Diretores hospitalares, vice-presidente de Universidade de Jerusalém, membro do parlamento, gente andando com carrão do ano, casas monstruosas. O que significa segunda categoria? Se você fala que segunda categoria, pessoas que não têm acesso à riqueza, assim, é um problema simples, existe meritocracia no mundo. Eu também não sou milionário, eu também não tenho carrão, eu também não sou classe alta. Meritocracia é o seguinte: se você tem bom conhecimento, uma boa faculdade, um bom trabalho, você vai ter teus méritos, você vai ganhar teu dinheiro. Agora, se você vai se envolver com drogas, se você vai se envolver com violência, vai fazer o submundo, você vai ser maltratado, vai para a polícia, vai para a prisão. Então, falar que existe um maus tratos porque você é muçulmano ou porque você é de outra religião é uma grande mentira que promovem dentro de Israel. Não existe apartheid. Quem já visitou Israel conhece isso muito bem. É um dos fakes que se promove, lamentavelmente, entre muitos aqui na nossa sociedade. Não só Israel, mas no mundo inteiro. Perguntas mais sobre a sociedade israelense? Sim. Eu vi que ontem foi um dia de greve aí. Exatamente. Ontem foi um dia de greve. Pode falar, por favor. Ontem foi um dia de greve porque, assim, vamos entender que nesses últimos 10 dias, o conflito que está tendo não é somente com a Hamas e a faixa de Gaza. O que está acontecendo em Israel é um conflito de narrativas, ok? Vamos colocar os pratos nas mesas, vamos colocar as cartas nas mesas. O que existe é um conflito de narrativa. Assim como a história do nacionalismo judaico aconteceu no final do século XIX e deu início a um possível Estado judaico já desde, podemos dizer assim, de 1917, com os ingleses chegando aqui, a famosa a Declaração de Balfour, dando os judeus um direito a um lar nacional. Tem que entender que a Palestina, como nome, é um nome que nasceu no século II, com o imperador Hadriano. É uma denominação regional que o Império Romano criou para a administração. E não só administração, mas também para desconfigurar a identidade dos moradores israelitas da Judéia com uma possível tentativa de tomada de poder e voltar a ter o seu reino. Então ficou uma província judaica, província judeia, debaixo do Império Romano. Isso se perdurou ao longo de 2000 anos. Os ingleses, quando vieram para cá, resgatam esse nome de mandato britânico na Palestina. Eles retornam o nome geográfico. Se no Império Romano existiam 3 Palestinas, a prima, a secundária e a terciária, eram regiões administrativas para cobrança de impostos, manutenção do exército, controle de entrada e saída. Jerusalém era a prima palestina, a Galileia era a secundária, o Negev era a terciária. Quando veio o Império Britânico, eles criaram um mandato britânico, assim como o francês fez a mesma coisa, o mandato francês, dividiram o bolo do mundo depois da Primeira Guerra Mundial. Dominaram o norte da África inteira, dominaram a Ásia, dividiram o bolo. Quem já jogou War sabe como que é, né? Conquista um terceiro continente ali, mesma coisa. Os ingleses, os europeus, ingleses, franceses e outros mais, como belgas, mas administraram e colonizaram terras, países inteiros, grupos étnicos inteiros na África e na Ásia. Só que era um problema, porque já no final do século XIX já existia uma consciência nacionalista, até mesmo na Europa, onde surgiram novos países e foram abaixo os impérios. Os impérios que existiam dos reis foram abaixo e nasceram vários países, e essa guerra na Europa continuou durante o século XX. Bósnia, Croácia, nós temos muitos que quebraram, né, porque era uma briga de etnias. Então, para o lado da Ásia e África, continuam. Quem estuda geografia brinca de ver como o mapa muda a cada 50 anos. Né? Mais um país nasceu na África, mais uma independência aconteceu aqui e outra ali. Ou seja, os judeus entraram na carona
da busca do seu retorno à sua nacionalidade, a ter a sua nação, uma terra. Então nasce o movimento sionista. Quando os ingleses chegam aqui, eles respeitam esse direito bíblico dos judeus de terem a sua nação. Os ingleses apoiaram isso e era o império, como podemos dizer assim, igual os Estados Unidos de hoje. Em 1920, a força dos britânicos era tremenda no mundo das colonizações e reconheceu os judeus a terem um lar nacional. E dividiram a Grande Palestina. Se alguém quiser saber no mapa o que é a Grande Palestina, é só olhar o mapa de 1917, quando os ingleses chegam aqui. Vai do Mar Mediterrâneo até o Iraque. Isso é a Palestina. Nunca existiu, antes de 1920, um país chamado Jordânia, ou Transjordânia. Lá é Palestina, igualzinho em Tel Aviv, ok? Debaixo do mandato britânico. E com isso, os ingleses resolveram fazer a primeira partilha da Palestina. Muitas vezes, nós brasileiros nos enganamos porque gostamos de ter um pouco da honra e do chamado orgulho de achar que nós brasileiros participamos da partilha da Palestina com o presidente Oswaldo Aranha. Com todo respeito, não foi a primeira partilha. Lá em 1947, novembro, 29 de novembro de 47, foi a segunda partilha da Palestina e deveria ser bem dito, porque a ONU é continuação da Liga das Nações. Mas antes disso já existiam outros impérios que dividiam e fatiavam o mundo com suas fronteiras. E os ingleses, numa conferência internacional em San Remo, em 1920, partilhou a Grande Palestina e criou um país muçulmano novo, chamado Reino Unido, Reino Hashemita, é o chamado Transjordânia, ou Jordânia de hoje. Qual é o limite dela? Tudo que está do outro lado do Rio Jordão, Transjordan. Esse território palestino compunha 70% da Grande Palestina. E quem vivia nele eram muçulmanos. Não tinha judeus morando lá, eram muçulmanos no Transjordan. Ok? Então, quando algumas pessoas perguntam assim, mas qual é o problema com a Palestina? O problema é que esquecem de trazer os parceiros ao redor da mesa para discutir o verdadeiro problema da Palestina. Tem que trazer para a mesa os ingleses e os jordanianos. Querem discutir quem? Só quem ficou desse lado do West Bank? Não é honesto, porque a Palestina também é a margem oriental do Rio Jordão. Mas ninguém quer colocar a mão no vespeiro, porque é mais fácil botar os judeus na fogueira do que colocar o mundo inteiro de novo para ser revisto o que é o conceito de Palestina. Então, dito isso, nós brasileiros ficamos orgulhosos que Oswaldo Aranha faz a segunda partilha da Palestina com a margem ocidental. E esses 30%, os judeus concordaram em ter. Okay? Concordaram em ter esses 30%, uma parte para eles. Mas os muçulmanos também não aceitaram. Os conflitos não é de hoje. Os conflitos existem em 1920, quando teve a Conferência de São Remo. Os conflitos existem em 1929, quando os ingleses reconhecem instituições oficiais do Estado de Israel. Os conflitos vão se dar em 1936, quando começam ondas migratórias dos judeus fugindo da besta nazista, pegando barcos e tentando entrar na Palestina britânica, mesmo com os britânicos colocando perseguição aos barcos com imigração ilegal. 76 barcos foram presos pelos ingleses e levados para campos de prisioneiros, seja no norte do Marrocos ou em Israel. Ou seja, os ingleses não foram flor que se cheire. Né? Prenderam os judeus que saíram com a roupa do corpo nas perseguições das perseguições nazistas, tentando entrar em Israel antes da guerra começar. Em 36, 37, 38, até 39, quando começa a guerra. Quando começa a guerra, as fronteiras estão tudo realmente fechado. Mas antes ainda, não só os britânicos fecharam as portas para os judeus da Europa, como também quase todos os países, né? 99% dos países fecharam as fronteiras. Então, os conflitos sempre existiram com esses muçulmanos pela não aceitação de uma soberania israelense. Quando nasce em 48 o Estado de Israel, parte dos muçulmanos que estão dentro das fronteiras reconhecem Israel como soberania e vão receber cidadania. E até mês passado, até o dia de hoje, ele recebe seguro nacional, plano de saúde, educação. Mês passado recebeu as 2 doses de vacina e tudo que tem de direito e dever que tem um cidadão normal, seja ele judeu ou cristão. Mas, já há mais de 20 anos,
existe uma narrativa de que esses chamados muçulmanos com cidadania israelense querem retornar à sua pátria palestina. Tem mais de 20 anos. Essa história eu conheço de 20 anos, pelo menos, essa narrativa, que vem ganhando força e aceitação na Europa e países que apoiam. Lamentavelmente, o Brasil teve muito desse apoio também na época de outros governos de esquerda, apoiando essa narrativa de que os palestinos... O cara nasceu aqui, o cara tem 30 anos. O Estado de Israel já tem 73 anos. Quer dizer, o cara é pai e filho e neto já com cidadania israelense e ele vem me dizer que ele é palestino. Olha, meu avô nasceu na Ucrânia. Eu não sou ucraniano por isso. Eu sou brasileiro. Entendeu? Você quer receber uma segunda identidade, uma segunda nacionalidade? Bem-vindo. Muda de país, recebe uma segunda nacionalidade. Hoje é legítimo você mudar para outro país, respeitar as leis do país e receber uma nacionalidade dentro das leis de cada país. Então, esse chamado palestino que se diz hoje nas cidades israelenses são os mais fakes da história, né? Com uma narrativa, lamentavelmente, triste, porque é mentirosa a narrativa. Se ele quer ser um palestino, bem-vindo, faça as malas e vai morar na West Bank. Vai viver debaixo do governo do Abbas. Ou se ele quiser morar na Franja de Gaza, vai viver debaixo do terror da Hamas. É bem-vindo. Eu não sou obrigado a negar sua legitimidade de ser palestino. Seja palestino, mas se mude para a Palestina, então. Se mude para a autoridade palestina. Não precisa viver em Tel Aviv ou nos municípios ao lado de Tel Aviv e saia às ruas com cidadania israelense, com carteira de vacinação israelense, com a educação paga pelos impostos israelenses e tudo isso, e vai tacar pedra nas ruas e vai levantar a bandeira, vai hastear a bandeira em plena rua de Tel Aviv, a bandeira da Palestina. Eu chamo isso de traição, né? Ou seja, esses cidadãos, lamentavelmente, estão pisando na bola do ponto de vista histórico. O que é pior é que o mundo fecha os olhos para isso. Isso é que é o pior. Um pouco demais eu falei aí, né? Não, Marcelo, você não acredita, nossa hora já foi, tá? Já foi? Já foi, são 14h54 já. Eu tô com tempo. Você fez um monte de perguntas antes também? Eu fiz, total. Não, nós vamos respondendo depois as perguntas. Tranquilo. Tá bom? Tá. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma live por semana. Nenhum problema. Nenhum problema. Uma das perguntas que você tinha feito que era importante saber é a relação entre os moradores de Gaza e os moradores da autoridade palestina da Cisjordânia. É importante saber que até 15 anos atrás, esses moradores de Gaza tinham livre acesso para Israel normalmente, igual os moradores da West Bank, ou seja, visto de trabalho, e você entra para trabalhar normalmente. Nenhum problema. Só que há 15 anos atrás, Israel fez uma saída unilateral. Israel saiu totalmente dos territórios da Franja de Gaza e entregou o governo para a autoridade palestina, que, entre aspas, meteu o pé na jaca. Entrou em conflito com o partido Hamas, que na época nem era partido político, era um grupo terrorista, e que entrou dentro da política à força, matando centenas de líderes do partido do Fatah, que é do governo da autoridade palestina, e com isso tomou conta de Gaza. Tomou conta e o Hamas entrou, podemos dizer assim, como anjinho na história, ou seja, entrou como um grupo religioso que oferecia educação e atividades solidárias, ou seja, dou comida para os pobres, atendo doentes, dou colônia de férias, mas tudo isso é como uma fachada para um braço armado, ou seja, para ser querido pelo povo, e depois essas pessoas que estavam engajadas, é o seguinte, você quer ter educação? Manda 1, 2 filhos aqui se alistarem no nosso grupo militar. E assim começou uma amarração religiosa, social, por isso que muitas vezes o morador de Gaza via em Hamas como um salvador da pátria, né? Mas, ao mesmo tempo, o cara acaba ficando órfão, ou o cara perdia seu filho porque era um guerrilheiro, né? Era uma doutrinação, literalmente, alguns estão escrevendo, era uma doutrinação, uma política que, lamentavelmente, outros grupos, não somente da Hamas, utilizaram e ainda utilizam. Então, Israel
no início acreditava que o Hamas poderia ser mais um parceiro dentro de salvar a pobreza dos muçulmanos, mas não, era uma grande fachada e se tornou um grande inimigo da ordem nacional, do bom estado, bem-estar para qualquer lugar, não só para Israel, para qualquer lugar do mundo. Porque essas pessoas, assim como outros terroristas, eles podem explodir em Paris, ou em Londres, ou em Copacabana, sem o mínimo pudor, como Sim. explodiram, né? Assim como grupos de Hezbollah, Al-Qaeda, são todos da mesma linha de pensamento. Não valorizam a vida humana. Para eles, preferem ser mártires, morrerem, terem suas fotografias em álbum de figurinha como herói nacional, e serem tratados como grandes heróis da história do povo palestino. Um grande problema, lamentavelmente, também apoiado por muitos países ocidentais, grupos de esquerda, né, que não sei o que eles se beneficiam com isso, né, porque eles também têm filhos e podem também sofrer da violência social, civil, normal. Não consigo entender esse pensamento dito humanista, né? Se é humanista, deveriam respeitar a vida dos seres humanos e não deixar os caras se explodirem em nome de Deus. Não existe isso. Na nossa visão judaica, a vida é para ser vivida. Deus deu a vida para viver, não para ninguém morrer em nome dele, né? E sim viver em nome dele, né? Isso é uma coisa interessante. Então, nesses 15 anos, não tem acesso dos moradores de Gaza para a autoridade palestina da West Bank de forma livre. Precisa de permissão. Por exemplo, no mês do Ramadã, eles recebem permissão para vir rezar na mesquita. Diariamente, existe um número muito restrito, 1.000, um pouco mais, que entram em Israel para trabalhar. Entram diariamente moradores de Gaza para trabalhar em Israel. Sem falar aqueles que vêm para atendimentos médicos. Alguns poucos anos atrás, teve um caso de uma mulher. Isso é interessante. Você sabe que na cultura islâmica, né, as mulheres, muitas das humanistas nossas do Brasil, do PSOL, PT e outras mais, deveriam aprender com as mulheres muçulmanas como é o tratamento entre homens e mulheres, né? Algumas mulheres que foram acusadas de traição tiveram seus corpos queimados, né? Porque os maridos, os homens da família, para limpar a honra da família, tacavam fogo na mulher, né? Queimavam a mulher. Então, o hospital, por exemplo, de Beersheba, no sul de Israel, uma vez recebeu uma senhora toda queimada, corpo inteiro, para fazer reimplante de pele, um tratamento todo, porque ela quase morreu queimada pelos seus familiares de Gaza, como muçulmanos, por ela ter sido acusada de traição. E aí, então, ela foi tratada no hospital, recuperada, salvou sua vida, teve seus enxertos, toda a sua pele refeita, bonitinha, e voltou para Gaza. E de tanto em tanto tempo, de tanto em tantos meses, ela voltava para vistoria médica. Numa dessas vistorias médicas, ela, na entrada do hospital, a segurança, quando abordou, encontrou nela cinturão de bomba embaixo das roupas para explodir no hospital. Ou seja, esse é o nosso momento cultural do Islã terrorista. Ou seja, a mulher é salva pelo hospital israelense, pelo tratamento israelense, dos maus tratos que ela tem como mulher muçulmana sem direito, e ela vem e quer explodir o hospital. Essa é, em resumo, a história que a gente tem do Islã terrorista. Lamentável. A Vanessa perguntou, ela falou que ontem uma influenciadora digital, uma influencer digital muçulmana, falou que os palestinos vivem debaixo de um Estado totalitário, tendo que parar, aqui fala em bases, então de checkpoints em checkpoints. O senhor pode explicar melhor isso? Então é o seguinte, os que moram na autoridade palestina, na West Bank, ou em faixa... Na West Bank, talvez o número chegue a ser 70%. 70% da força trabalhista deles são dentro de Israel ou trabalhando para empresas israelenses na West Bank. Ok? Trabalham para israelenses. Por exemplo, peão de obra ou indústrias. Tem uma indústria famosa que ficava aqui no deserto da Judeia. O deserto da Judeia é uma região que é pós-linha verde, ou seja, a West Bank, como a gente denomina. Tinha uma famosa fábrica, SodaStream, famosa, onde o pessoal de Hollywood foi boicotar e falando que como que Israel põe uma fábrica
desse nível, que era famosa internacionalmente, num lugar que é de um território ocupado. Na verdade, 90% dos funcionários dessa SodaStream, no deserto da Judeia, eram moradores palestinos de Jericó, de Ramala e outras cidades árabes palestinas. E com o fechamento dessa indústria, esses palestinos perderam trabalho, perderam emprego. Mas a força econômica deles, em 70%, é trabalhando para israelenses, dentro de Israel ou nas chamadas West Bank. Por que eu digo isso? Porque diariamente atravessam esses checkpoints que foram criados no ano 2000 para verificar que o cara tem visto de trabalho, autorização de trabalho e ficha limpa. Por quê? Porque no ano 2000, ou 1999, mais exato, e do ano 2000, começaram atentados terroristas de homens-bombas. Não sei quantos aqui têm idade para lembrar isso na sua infância, mas as pessoas andavam com cinturão de bomba por baixo da roupa. E às vezes colocavam nas crianças, né? Colocavam cinturão de bombas, de dinamite, na cintura da criança com uma roupa por cima, levavam para a feira popular em plena Tel Aviv ou em plena Jerusalém e apertavam o botãozinho e ia todo mundo para o espaço. Ia morrer junto, mas carregava o máximo possível de pessoas. Então, há 20 anos atrás, Israel criou os famosos muros com checkpoint, limitando ou circulando áreas de grande aglomeração de palestinos para entrar. Não é em todo lugar, são talvez 60 quilômetros de muro, né? Mas colocavam nos lugares principais com checkpoint, com pontos de passagens que todo mundo tinha que apresentar a documentação, que você é um cara com uma ficha limpa e você está indo trabalhar normal. Não tem nenhum tipo de... vamos dizer assim, é para a segurança de todo mundo. Exatamente, de todo mundo. Não é porque você é muçulmano, ou porque você é cristão, ou você é palestino. É porque você está morando desse lado. Se você vier morar desse lado e viver dentro das leis desse país, ninguém vai te cobrar nada disso. Agora, você está morando do lado de lá, ninguém sabe o que passa na tua cabeça. Você, como aconteceu lamentavelmente, os grandes atentados, ou os pequenos também, né? Os atentados que vêm acontecendo ao longo de 10, 20, 30 anos, você vai olhar quem é o cara. Ou o cara, se ele não é um aliado, um ativista em grupos terroristas, ele é um cara que está numa sociedade cheia de pressão, onde ele brigou, faliu, perdeu emprego, brigou com a mulher, ou traiu, ou alguma coisa assim, que moralmente ele está mal dentro da sociedade, ele vai preferir, em vez de enfrentar as dificuldades da sociedade e a pressão social que existe, ele vai preferir ser um herói nacional. Então ele faz uma ação terrorista, vai morrer em nome da causa, com o sonho da lavagem cerebral de 72 virgens, e ao mesmo tempo vai ser um mártir, vai ser um herói nacional. A família ainda vai receber uma bolsa de ajuda do governo do Irã para o resto da vida, e ele vai explodir matando quantas pessoas forem. Então, assim, é ruim ter um checkpoint? É lógico que é ruim. Eu gostaria que fosse John Lennon, Imagine on the People, né? Todo mundo andando livremente, sem barreiras, sem limites. Mas o mundo é cruel. As pessoas são cruéis. O mundo não tem limite. As pessoas não têm limite do que pode ser feito. Então, por que eu vou colocar a minha vida ou a vida da minha família em risco? Eu prefiro colocar um muro, uma barreira e um checkpoint. Se a pessoa é honesta, ele vai passar todos os dias, vai apresentar o passaporte dele ou a ficha dele limpa. Ok, eu estou trabalhando, atravessa todo dia. Não tem nada de negativo nisso se você está indo para o bem. Mas se você tem algo a esconder, então alguma coisa é estranha. Espero Marcelo, que tenha respondido. Perfeito. Para a gente terminar, hoje, que a gente vai ter mais. É demais. Muito obrigado. Nós vimos uma explosão no porto do Líbano há alguns meses. Há um ano atrás. Já tem um ano, né? Cerca de um ano atrás. E hoje nós estamos vendo foguetes saindo do Líbano. Okay. Existe uma relação do que está acontecendo hoje com a explosão de um ano atrás? Eu vou te falar assim, o que existe de relação é o modus de vida desses grupos ilegais terroristas. Hamas e Hezbollah são dois grupos diferentes que recebem apoio financeiro e apoio moral e bélico do Irã e de outros países, dinheiro do Catar e outros mais, atuam
Similarmente, o Hezbollah foi um dos precursores a entrar na política do Irã, entrar como um partido político, sair do chamado das nuvens negras como grupo terrorista para ser tratado como um partido político. Podemos achar alguma similaridade entre alguns líderes do PT que eram terroristas no passado e hoje se dizem deputados nomeados, né? Existe um pouco disso, e a atitude de ação continua igual. Ou seja, os caras constroem armamentos bélicos e escondem dentro da sociedade civil, embaixo do porto civil do Líbano, e quando acontece um acidente desse, ninguém quer assumir a responsabilidade. Ninguém coloca muitas pessoas em morte, um estrago tremendo no Líbano, né, com uma postura como essa. Na faixa de Gaza é igual. Israel explode com os aviões algumas casas que no subsolo é um bunker de armamentos. Eu não esqueço uma cena dos anos 80, de que o exército de Israel, quando entrou no Líbano, entrou em búnkeres, onde você encontrava túneis e túneis dentro da montanha cavado, com um arsenal de guerra, que eram tanques desmontados, material bélico aos montes, para um chamado grupo terrorista. Assim, que grupo terrorista? Isso é um exército. Usa o nome verdadeiro, é um exército, que usa roupa civil, para que quando eles morrem, o mundo vai falar que Israel matou civil. O cara civil com uma bazuca, ele é civil com uma bazuca? Civil em cima de um tanque, ele é civil? Então, chega de hipocrisia, vamos botar os pontos nos is e dizer o que é. Essas cenas dos anos 80, eu não esqueço, porque está gravado, está nos filmes da televisão, os soldados entraram, filmaram túneis e túneis, assim como hoje temos debaixo de Gaza, e também, lamentavelmente, temos túneis também na fronteira com o Líbano. Então, a postura desses grupos terroristas é igual. Mas esses foguetes especificamente que caíram nesses últimos 24 horas do Líbano, da Síria, não temos ainda um grupo que assinou embaixo, fui eu. Acredita-se que são os mesmos da Hamas, que também se encontram no sul do Líbano. Até porque a Hezbollah não quer assumir responsabilidade, porque isso significa colocar também o Líbano dentro do conflito, o que não é politicamente bom para eles, porque a economia do Líbano está... Lembrando que estamos após um ano de Covid, está todo mundo, desculpa a expressão, está numa tremenda ferrada, todo mundo carente, economia foi para o saco em todos os lugares. Eles também não estão preocupados em colocar agora a causa palestina. Cá entre nós, os palestinos não são a bandeira do mundo islâmico. Mais uma na conta, né? O mundo islâmico, o mundo inteiro islâmico, os 1,5 bilhão de muçulmanos, não estão grande preocupados com os palestinos. Estão preocupados com a Covid, estão preocupados com a falta de água, estão fazendo interação com Israel em troca de tecnologia para ter água no deserto, para ter saúde, para ter assistência social. Eles estão mais preocupados com a vida. Mas tem alguns grupos de 100, 200 mil terroristas dentro de uma população palestina que deve ser de 2,5 milhões, talvez 3, né, no máximo, que ficam sendo reféns desses terroristas, que, na minha opinião, tinham que fazer uma política internacional igual foi feito com a Al-Qaeda, com todos os outros, saíram caça às bruxas até acabar com esses terroristas, e o mundo, a priori, iluminado, ocidental, colocar vistorias para cada ajuda, cada dólar que vai entrar em Gaza, ter 2, 4 ou 6 olhos vendo para onde vai esse dólar. Se vai para construir uma escola, um hospital ou para construir uma fábrica bélica. Somente isso. Se o mundo tiver um pouco de olhos na frente da cabeça, né, seria bonito, né? Mas acho que eu sou ingênuo, não sei. Para a gente dar tchau agora, qual a perspectiva agora? Você acha que isso vai perdurar ou que isso deve acabar nos próximos dias? Esses ataques. A fome fala mais alto, né? A fome fala mais alto. O dinheiro sempre fala mais alto. Então, daqui a pouco acaba o dinheiro, acaba a comida em Gaza, eles têm dificuldade com energia elétrica, têm dificuldade com tudo, eles têm uma população enorme que, de uma hora para outra, se eles não derem comida, eles vão se ver contra eles.
então eles precisam também encontrar uma forma de se manter com eles, vão pressionar que o mundo jogue contra Israel a responsabilidade de fazer um cessar-fogo e ajude a reconstrução de casa e permitir a entrada de dinheiro, né? E Israel vai ter que fazer isso porque Israel é um país solidário, é um país também que tem o respeito a todas as diferenças étnicas e religiosas, então mais cedo ou mais tarde, pode levar mais 1, 2 dias, vai ter um cessar-fogo, não significa que vão ter amores, nada disso. O grupo Hamas vai continuar existindo enquanto não existir uma política internacional contra e combate ao terrorismo, né? Isso vai ser algo que temos décadas e décadas de conflito contra terroristas, não vai mudar de um dia para o outro, mas vai, de alguma maneira, voltar a um silêncio e vamos refazer um pouco da cicatriz, das ferimentas criadas na sociedade interna com os muçulmanos, que vão precisar tomar uma escolha de que narrativa eles querem, porque se eles seguirem com a mesma narrativa, vai aumentar a fissura interna e, lamentavelmente, isso não é bom sinal para nada, né? Nem para trabalhos, nem para vida harmônica, nada disso. Então, a gente espera que as pessoas tenham, vamos dizer assim, responsabilidade nas escolhas. Tá certo. Marcel, muito obrigado por esse tempo, por você parar aí essa 1 hora da sua vida para esclarecer tudo isso para a gente. Foi assim, de uma riqueza extraordinária para nós, tá? Eu sou teu fã já, tá? É verdade, já sou teu fã já. Obrigado. Já estava te assistindo e já sou teu fã. E eu, para te homenagear, se você me permite, eu gostaria de ler o Salmo de número 122. Posso? Manda bala. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés já se encontram dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz em Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos direi, paz seja com você. Em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém. Muito bem, amém, amém. Importante saber que as relações de paz, seja com o rei Davi ou com Isaías, vão estar sempre ligadas com a palavra justiça. A paz e a justiça têm que andar juntas. Se não tem justiça, não vamos ter paz. Não precisamos correr atrás da justiça para alcançar a paz. Muito obrigado, lembranças a todos aí. Obrigado tá? E a gente vai se falando e vamos já marcar uma próxima, porque foi muito enriquecedor para todos nós. Muito obrigado. Que bom, muito obrigado. O pessoal quiser, pode me procurar no canal no YouTube ou aqui no Instagram, a gente está à disposição. Abraço a todos. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado. Fiquem com Deus. Alguém sabe como é que salva essa live? Porque eu não sei. Então, não sei salvar, acredita? Bom, eu acho que é só eu sair e ela vai salvar, né? Tchau, gente. Paz. Fiquem com Deus. Deus abençoe.